Vamos então avançar para voltar de novo a criar o código para devolver as peças à posição original, no caso de, ao deslocarmos as peças, elas não se encaixarem na sua posição final no puzzle. Então vemos no vídeo anterior que já temos aqui o sistema que nos permite arrastar as peças e colocá-las no local correto e para isso tendo então um espaço de tolerância. Ora, o que vai acontecer agora neste vídeo, eu vou mostrar como é que nós podemos proceder para que ao arrastar uma peça, por exemplo esta daqui, e quando eu vou largar a peça, o que é que vai acontecer? Se ela não estiver próximo do local, isto é, onde ela é depois colocada, eu vou então fazer com que ela regresse à sua origem, ok? Ora, nós já tínhamos feito em vídeos anteriores que quando nós clicamos aqui numa imagem, ela vai guardar então a posição inicial daquela imagem, ok? Eu tenho aqui um comentário a mais, vou limpar aqui o meu código. Então nós tínhamos aqui no mouse down, nós guardamos a posição inicial daquela peça, ok? O que acontece depois no mouse up, ele vai verificar se a peça está ou não está no local correto, ok? E portanto, se ela está aqui no local correto, ela coloca a imagem no seu espaço. Isto é, usa a tolerância, não é? Tem aqui os retângulos finais de index, etc. Portanto, se o retângulo contém, então ela vai colocar a imagem na sua posição final. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Então eu vou aqui retirar também esta parte que estava comentada e eu vou simplesmente colocar aqui isto, else. Isto é, caso a peça não coincida lá naquele espaço, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que verificar aqui duas situações. Vamos colocar aqui uma message box.show e ok. Ora, o que é que nós vamos querer ver aqui com esta message box? É verificar quando é que acontece a imagem não ser colocada no seu local final. E isto vai acontecer que quando eu for arrastar aqui as minhas imagens, eu vou ter aquela message box a ser apresentada, quer eu largue a minha imagem aqui dentro no local errado, mas quer eu largue também aqui fora. Então o que vai acontecer é o seguinte, reparem, cá está o OK. Ora, eu não quero que a imagem tenha o mesmo comportamento quando é largada aqui no interior e o mesmo comportamento quando é largada aqui fora. Então vamos ter que distinguir isto, não é? Então neste caso o que é que nós vamos ter que ter? Nós vamos ter que ter aqui o retângulo, que este aqui diz devolve a imagem à posição original. Este retângulo daqui é então a imagem do pico referência, portanto é aquilo que aqui está. Então nós vamos ter que verificar se há aqui uma interseção com esta R1. Se houver a interseção com R1, a imagem vai voltar à posição original, caso contrário não volta. Então, caso a imagem não corresponda à posição final, então o que ele vai verificar é se estes pontos que aqui estão pertencem, algum deles, ao interior deste meu retângulo. Se algum deles pertencer, basta um deles pertencer para a imagem ser retornada à sua posição inicial. Então o código que nós vamos escrever é o seguinte: if r1.contains p1, ok? Se o meu retângulo de referência contém este ponto aqui de cima, e agora eu vou fazer para os outros 4, não é? Ou, não é? Ele não vai ter que ter o i, mas sim o ou, neste caso, ou r1.contains p2, ou r1.contains p3, e finalmente ou r1.contains P4. Então o que é que vai acontecer se isto for verdade? Se o ponto estiver contido neste aspecto e não for na posição correta, então ele vai regressar à posição normal. Então pick.location, isto é, eu defini aqui o pick como sendo o sender, o objeto que está a ser movimentado, então eu vou colocar aqui o location é igual a new point de quê? Do pos x inicial, vírgula, pos y inicial. Ok? E vamos ver então o que é que acontece se nós já temos então o resultado pretendido. Neste caso eu vou executar. Se eu arrastar as minhas imagens aqui para qualquer um destes lados, está tudo certo. Vamos aqui colocar esta imagem na sua posição final, ali. Ok.
funcionou. Vamos colocar esta na posição errada, ok? E reparem, ela regressa então à sua posição original. E portanto, com este mecanismo, nós já temos aqui a possibilidade, se eu afastar aqui mais um pouco, repare, certo, ela ajustou ali porque tem um espaço bastante grande de tolerância, mas se eu colocar aqui, eu fiquei ainda longe do seu espaço normal, ok? E portanto, que reparem o que é que acontece, eu não tenho a possibilidade de colocar lá a imagem. Se eu agora colocar lá, vamos colocar ali, ok, eu penso que, esta era daqui, certo? Vamos colocar aqui longe ainda, ok, já encaixou, vamos encaixar aqui, ok, nesse caso, neste espaço daqui, neste espaço daqui, neste espaço daqui não é neste daqui desse lado, ali, vamos colocar onde é esse aqui e esse daqui. Ora, falta-nos então criar aqui o código para verificarmos se o puzzle está correto, ok? Então vamos começar a limpar já aqui o nosso jogo. Eu vou retirar daqui este level. Eu vou executar para verificar se existia alguma referência àquele level. Não existe. Muito bem. Então vamos aqui criar aqui a noção, não é? Isto é, vamos criar aqui a lógica que nos permite saber se nós conseguimos acertar com as peças todas. Ora, e nós vamos saber isso procedendo da seguinte forma. Reparem, se eu executar e eu arrastar aqui uma imagem, por exemplo, vamos pegar nesta daqui, que é aqui do canto. Eu arrastei para ali e a imagem está na posição correta, aquela também. Mas reparem que o jogador pode, entretanto, dizer, bom, eu já não quero esta imagem aqui, eu vou retirá-la daqui. Ok? E o que é que vai acontecer? Eu não posso simplesmente dizer que quando eu coloco ali a imagem, eu ganhei um ponto, não é? Porque se eu disser que eu ganhei um ponto, eu estou partindo do pressuposto que o utilizador depois não vai mexer novamente na imagem. Então o que eu vou fazer sempre é, no final de cada movimento e quando uma das imagens é colocada no local certo, eu vou ter que analisar se o jogo chegou no fim. Okay? Então é aqui, quando o ponto está na sua localização correta, isto é, se eu colocar aqui uma message box, ponto show certo, significa que eu coloquei uma imagem na posição correta. Vamos verificar se é isso que acontece. Ok, se eu puxar aqui para o interior, não faz nada. Se eu movimentar aqui no exterior, nada também. Se eu colocar ali no sítio, cá está, certo. Mas se eu retirar a imagem, já não aparece mais nada. Se eu voltar a colocar, ela vai dizer certo novamente. Então, vai ser aqui neste espaço que eu vou ter que colocar a lógica do final de jogo. E o que é que eu vou ter que verificar aqui? Verificar se todas as imagens estão no local correto, certo? Ora, como é que eu vou fazer isso? Okay? Como é que eu vou verificar se todas as imagens estão no local correto? Eu vou ter que verificar se cada uma das imagens que está na lista está colocada no sítio certo, isto é, na posição utilizando aqui estes retângulos. Então vamos tentar aqui fazer essa implementação muito rápido. Eu vou criar aqui um int, ou então vamos colocar um for next. For, eu digo um for next, não tem um next, mas era aquilo que se usava na linguagem basic. Ora, então, for int de i, que vai ser o nosso index, igual a 0, e enquanto i for menor que lista pix.length, ou neste caso count, ok? Portanto, vai percorrer todos os elementos da minha lista de pix, ok? Então aqui o i vai aumentando em cada ciclo. E o que ele vai fazer agora aqui é o seguinte, ele vai verificar se if, e neste caso, vamos colocar aqui a lista pix de i ponto left é igual a lista retângulos finais ponto x, ou então aqui left, vamos ver, ok, faltou aqui o i, ponto x, então aqui essa coordenada horizontal ela está correta, não é? E eu depois poderia verificar and i, não é? Se a coordenada do topo for igual à coordenada y. Ora, eu vou aqui simplificar a minha descrição aqui. Porquê? Vou criar dois pontos. Point 1, ou melhor, tem que ser pt1, é igual a new point de lista
pix de i ponto left, ok? Vírgula, lista pix de i ponto top. E então eu tenho aqui o pt1, o ponto 1, será o ponto que me define qual é a coordenada aqui deste canto do quadrado, não é? Então eu agora vou buscar os quadrados, ou neste caso o ponto destes retângulos que eu defini aqui. Portanto, o ponto do canto superior esquerdo de cada um destes retângulos. E como ele vai fazer um ciclo, eu vou fazer o seguinte. Point pt2 é igual a new point de lista retângulos finais de i ponto x, vírgula, lista retângulos finais de i ponto y, ok? E, portanto, o que nós vamos ter agora aqui é o seguinte, já temos aqui dois pontos, agora só temos que verificar se eles são os dois iguais, certo? If pt1 é igual a pt2, então está correto, certo? Ora, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou querer verificar se, durante a minha análise completa, eu não vou encontrar algum erro, isto é, se eu por acaso encontrar aqui uma peça que não está na mesma posição, automaticamente o meu jogo não está terminado. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar aqui uma variável booleana, bool, uma variável verdadeiro ou falso, e vou chamá-la mesmo jogo terminado, ok? E neste caso vou dizer que o jogo terminado é igual a verdadeiro. Por defeito o jogo está terminado sempre. Mas agora se encontrarmos aqui que há um dos pontos que é diferente, então nós vamos dizer que jogo terminado é igual a falso. Ok? E quando o jogo terminado for igual a falso, o que é que vai acontecer? Ele agora vai verificar. Verifica se o jogo terminou. If jogo terminado, cá está, vamos aqui colocar por enquanto uma messagebox.show. Parabéns. Aqui nós vamos terminar o jogo. Vamos verificar se esta lógica está bem criada, ok? Então vamos aqui fazer um start. Vamos fazer o nosso puzzle. Ora, vamos puxar para ali. Vamos puxar para aqui, algures, certo? Vamos puxar aqui, puxar para o canto, puxar para ali. Vai chegar a um ponto que nós já sabemos aqui de cor aqui o nosso puzzle. Ora, eu ia colocar ali assim, vamos verificar o que é que vai acontecer. Parabéns, ok? Conseguimos fazer o puzzle. Agora vamos fazer aqui uma experiência que é o seguinte. Vamos retirar daqui peças, vamos colocar aqui uma. E agora quando eu ia para colocar esta daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar uma e vou colocar outra. Certo? Ela daqui não dá. Portanto, reparem como ela regressa logo ali à posição normal. Vamos colocar aqui essa daqui. E quando eu colocar essa lá no topo, lá dá os parabéns. Okay? Claro que depois de dar os parabéns, eu vou ter que encaminhar o meu jogo para um outro quadro. Ora, no próximo vídeo, vamos começar a finalizar o nosso jogo. Vamos começar a criar aqui alguns aspectos que vão melhorar o jogo, nomeadamente a possibilidade de escolhermos diferentes imagens e também a criação de um aspecto visual muito mais interessante para ficarmos com o jogo com um aspecto final muito mais engraçado.